Olá, boa noite a você. Este é o Jornal da Record. Venezuela expulsa embaixadores de países que contestaram vitória de Nicolás Maduro nas eleições. Aqui no Brasil, a Fiocruz vai aumentar a capacidade de produção de vacinas. O Jornal da Record já está no ar. Oferecimento. Agora, a Casa de Investimentos do Bradesco. Nós abrimos esta edição do Jornal da Record com as últimas informações sobre as eleições presidenciais da Venezuela. Nicolás Maduro foi reeleito para mais um mandato de 6 anos. Maduro está no poder desde 2013. O resultado das urnas gerou uma crise política no país. A oposição não reconhece a vitória de Maduro e milhares de venezuelanos saíram às ruas em protesto. O nosso enviado especial a Caracas, Raul Dias, traz as informações. Oi, Raul, qual é a situação por aí? Olá, Salsi. Os protestos continuam em diversas regiões do país e principalmente aqui na capital, Caracas. Agora há pouco nós estávamos posicionados na rua e a polícia, por uma questão de segurança, nos orientou a vir para dentro do hotel. E agora à noite, o ministro de Relações Exteriores da Venezuela anunciou que os embaixadores da Argentina, Chile, Costa Rica, Peru, Panamá, República Dominicana e Uruguai serão expulsos do país. O governo de Maduro acusou essas nações de interferência. Além disso, as autoridades ordenaram que os diplomatas venezuelanos nesses países retornassem a Caracas imediatamente. Os países que foram afetados pelo decreto questionaram o resultado da eleição. Com medo da violência, muita gente não sai às ruas. Salsi. Obrigada, Raul, pelos detalhes. Segundo a ONG venezuelana Foro Penal, especializada na defesa de presos políticos, uma pessoa morreu e pelo menos 46 foram presas durante os protestos. Manifestantes na cidade de Coro derrubaram uma estátua do ex-presidente Hugo Chávez, antecessor de Maduro. O Ministério Público da Venezuela disse que monitora a situação do país e que vai prender qualquer pessoa que realizar atos violentos durante as manifestações. No final da noite desta segunda-feira, Nicolás Maduro disse que sabe lidar com os protestos e que vai derrotar aqueles que são violentos. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, marcou para esta terça-feira uma reunião com o presidente Lula para tratar da eleição na Venezuela. O telefonema deve acontecer às 3h30 da tarde. Lula ainda não se manifestou sobre o resultado das urnas. A Tainá Farfan tem mais detalhes para a gente sobre a posição do Brasil no processo eleitoral. Oi, Tainá. Boa noite para você, Salsi, a todos que nos acompanham. O Ministério das Relações Exteriores vetou a participação da embaixadora brasileira Gilvânia Oliveira na reunião convocada por Nicolás Maduro. O governo brasileiro tem tratado com cautela todos os posicionamentos sobre as eleições no país vizinho e ainda aguarda a divulgação de dados mais detalhados sobre a lisura do processo eleitoral. O ex-chanceler Celso Amorim, assessor para assuntos internacionais do Palácio do Planalto, se encontrou com Maduro e pediu as atas das urnas. Salsi. Obrigada, Tainá. Agora há pouco, o Partido dos Trabalhadores do presidente Lula divulgou uma nota reconhecendo a vitória de Nicolás Maduro. O PT saudou o povo venezuelano pelas eleições que chamou de democráticas e soberanas. A imprensa internacional repercutiu a vitória de Maduro e os protestos pelo país. O The New York Times, um dos principais jornais americanos, escreveu que nações denunciam as eleições venezuelanas e exigem transparência. O Washington Post, também dos Estados Unidos, publicou que líderes mundiais duvidam da vitória de Nicolás Maduro nas eleições da Venezuela. Já o The Guardian, jornal britânico, fala sobre a crise política que está acontecendo na Venezuela, enquanto a oposição acusa Maduro de fraudar eleições. E o La Nación, da Argentina, publicou que a Venezuela enfrenta o aumento da pressão internacional e acusações de fraude eleitoral após a vitória de Maduro. Aqui no Brasil, a Fundação Oswaldo Cruz fechou um acordo de 90 milhões de reais para a produção de vacinas. O anúncio foi feito durante a agenda do G20, que reúne os países mais ricos do mundo no Rio de Janeiro. Preparar o mundo para novas pandemias.
Esse foi o objetivo do evento, que reuniu especialistas e autoridades internacionais. A ministra da Saúde ressaltou a preocupação do Brasil com as doenças transmitidas por mosquitos, como a dengue e a chikungunya, além da desigualdade no acesso à saúde. Precisamos de um esforço global para que alcancemos efetivamente um instrumento para lidarmos com essas situações, termos um instrumento que permita a todo mundo poder efetivamente enfrentar novas emergências e novas pandemias. Durante a cúpula também foi oficializada a entrada do Instituto de Tecnologia da Fiocruz, a Biomanguinhos, na Coalizão Internacional para Inovações em Preparação para Epidemias. A Fundação Oswaldo Cruz recebeu um aporte de 90 milhões de reais para a produção de imunizantes aqui no Rio de Janeiro. Esse valor também deve contribuir para o desenvolvimento do Complexo Industrial de Biotecnologia da Fiocruz, que já está em construção e será capaz de fabricar 120 milhões de doses de vacina por ano. A ideia hoje é que tenhamos uma produção local capaz de dar conta da demanda que uma possível pandemia possa trazer. Não há condição de apenas os países do norte produzirem vacina para o mundo, não deu certo na Covid, como todos nós presenciamos. Este foi o Jornal da Record. Você fica agora com o programa Entre Linhas. Boa noite para você, cuide-se. Tchau.